Olá, seja bem-vindo. Certamente em algum momento aí, eu ou você já tenhamos ouvido falar de um programa chamado Adobe Photoshop. Trata-se de um programa desenvolvido e criado pela Adobe com finalidade de tratamentos em imagens fotográficas e aplicação de recursos interessantes sobre as mesmas. Em decorrência disso, muitos profissionais da área de fotografia ou da área publicitária utilizam este programa para a aplicação desses recursos. E nós, como usuários básicos, temos acesso ao mesmo e podemos também criar efeitos interessantes em nossas fotos para fins pessoais, para a nossa coleção, para apresentações, etc. A partir deste momento, estarei dedicando a você que é leigo, que ainda não conhece bem o programa, que está tendo acesso aos primeiros passos, a conhecer as ferramentas básicas que se encontram aqui na lateral esquerda da área de trabalho. Vocês vão poder ter uma noção para dar os primeiros passos de aprofundamento do programa junto a outros recursos que ele permite aí você fazer junto às suas fotografias. Então vamos iniciar. Bem, primeiramente quero dizer a vocês que essa versão aqui eu baixei junto ao site da Adobe, é uma versão de demonstração, vocês podem fazer o mesmo, utilizar por um período experimental, caso desejem, ou também podem adquiri-lo diretamente aí junto ao site da Adobe. Vamos ver então como é que a gente pode fazer para conhecer o programa e aplicar esses recursos. Neste primeiro tutorial, explicarei para vocês aqui como se distribui a interface do programa. Ela está distribuída em três áreas distintas, a área superior, a área esquerda e a área direita. Na área superior, eu tenho dois painéis. O painel de menus, que é a barra de menus, que pode ser acionada com clique do esquerdo do mouse sobre cada opção. E quando eu aciono cada opção dessa aqui, automaticamente eu tenho os recursos, propriedades, que eu posso clicar com o botão esquerdo para interagir com os mesmos, ou posso utilizar das teclas de atalho informadas aqui na lateral direita, que substituem o acesso do mouse a essa ferramenta. Então, se eu quiser utilizar essa opção abrir como, que na versão em inglês estava como Save As, eu posso clicar aqui com o botão esquerdo para acionar o recurso, ou posso utilizar Alt, Shift, Ctrl mais O para fazer o mesmo efeito. Eu tenho o menu para tratamento de arquivos, de edição, de imagens, camadas, textos, seleções, filtros, 3D, visualizar, janela e ajuda. Na parte inferior eu tenho a barra de painel de propriedades, que são as propriedades pertinentes às ferramentas que estão aqui na área esquerda. Cada clique que eu dou aqui em uma ferramenta, eu modifico o tipo de propriedades apresentado nesse painel. E aqui eu utilizo os recursos da minha ferramenta modificando essas propriedades. Vimos aqui a área superior e vamos agora para a nossa área esquerda. Na área esquerda estão as nossas ferramentas básicas e aprendizado. E cada ferramenta dessa é representada por um ícone que pode ser acionado com o clique esquerdo do mouse. Nós podemos observar também que cada ícone desse tem uma setinha bem no canto inferior direito. Isso quer dizer que quando a gente encosta sobre qualquer uma dessas ferramentas e seguramos por alguns segundos o botão esquerdo do mouse, a gente abre um submenu onde existem outras ferramentas que podem ser acionadas. Ou seja, são denominadas caixas de seleção. Se eu clicar sobre outra ferramenta, o ícone que passa a constar como ícone prioritário é o da última ferramenta acionada. Eu venho aqui na ferramenta de seleção rápida, clico, eu modifico o último ícone que foi acionado. Posso ver também que esse painel ele tem aqui bem no cantinho um jogo de setinhas duplas, que me permite, quando eu clico, contrair o meu painel, fazendo com que ele fique mais fino, dando mais áreas de espaço a ser trabalhado, ou clique para colocá-lo em duas colunas. Isso é bom porque em alguns momentos nós temos netbooks ou notebooks, quando a gente aciona o recurso de ferramentas, nessa condição aqui de coluna única, a gente não tem como perceber todas as ferramentas aqui nessa área. Então a gente clica aqui para perceber de forma simples em uma coluna dupla as ferramentas disponíveis. Na minha área direita, eu tenho a guia de painéis. E esses painéis podem ser acionados com clique no botão esquerdo do mouse. Quando eu clico, eu abro um painel e quando eu clico sobre a setinha dupla, eu contraio o painel. Aqui eu tenho outros painéis mais internos. Para acionar novos painéis na minha dock, eu tenho aqui na opção, na barra de menu superior, denominada Window, para quem tem a versão inglesa, ou janela em português.
escolher qualquer um desses painéis aqui disponíveis, vou escolher esse aqui, repare que eu abro um painel flutuante que eu posso segurar com o botão esquerdo e arrastar para qualquer ponto da nossa área. Se eu quiser adicionar a minha guia doc, basta que eu segure com o botão esquerdo aqui na parte superior e empurre na direção da guia. E aí eu passo a integrá-lo à minha guia denominada doc. Caso eu queira tirá-lo, eu encosto o cursor, seguro com o botão esquerdo e arrasto para fora. E aqui dou um clique para expandi-lo e clico no xizinho aqui para eliminá-lo da minha área de trabalho. Posso também clicar nessas setinhas duplas para estender todos os meus painéis e aqui clicar nessa para contrair os painéis internos. Então, basicamente, vocês viram que a nossa interface é constituída de 3 áreas distintas. Chama a atenção a vocês que um dos painéis mais importantes para a gente é o painel que vai ficar aqui, que é o painel de camadas, pois é através desse painel que nós iremos fazer o tratamento dos recursos das nossas unidades fotográficas aqui na área de trabalho. Vendo já a nossa interface, vamos ver como é que a gente pode adicionar um plano de fundo, que é onde nós vamos trabalhar as imagens, ou uma imagem diretamente. Para criar um plano de fundo, ou seja, que é uma área onde eu não tenho uma imagem adicionada, eu venho aqui em Arquivo, no menu, na opção Novo ou New, para quem tem a versão inglesa, posso usar também a tecla de atalho Ctrl N, clico, abro essa caixinha onde eu vou definir o tipo de documento que eu vou abrir aqui na minha área, dou um nome para ele, vou botar aqui imagem 1. E aqui nessas partes de pré-definições eu posso definir que tipo eu vou utilizar, vou deixar o personalizado. Tá? Vou aqui em largura e altura definir o tamanho do meu papel. Aqui nessas caixinhas eu vou definir se eu quero em pixels, em polegadas, centímetros, milímetros, pontos, etc. Aqui em resolução eu vou utilizar o tipo de resolução que eu vou querer, 172. Posso utilizar a resolução de 300, que é uma resolução mais prática para quem vai trabalhar com impressão. Posso nessa caixinha aqui selecionar se quero em polegadas ou em centímetros. Posso definir os modos de cores. Eu tenho CMYK para quem vai trabalhar com impressão, RGB com imagens, tons de cinzas, bitmap. Vou deixar aqui no CMYK. E o conteúdo do documento que eu vou criar, como é que vai ser o fundo dele, se branco, aqui eu aplico a cor que eu quero, se transparente, etc. Bem, aqui eu tenho os modos avançados, não é o fruto do nosso tutorial. Vamos dar um OK. Quando eu clico, eu abro aqui um documento, que é justamente a minha imagem de fundo, ou plano de fundo, onde eu vou trabalhar algumas formas que eu desejo aqui, ou posso inserir também imagens fotográficas junto à mesma. No momento que eu criei, vocês podem observar que aquele painel que eu te falei, ele criou aqui um plano de fundo, tem um cadeadinho, para eu trabalhar sobre ele, eu tenho que clicar 2 vezes sobre esse cadeado para desbloquear o mesmo e poder funcionar com os recursos que eu desejo. Bem, nós vimos aí como criar um documento para inserir imagens posteriormente. Agora vamos ver como é que a gente pode adicionar uma imagem direta. Repare que quando eu criei esse documento, ele colocou aqui uma guia na minha parte superior, posso vê-la, aqui com o nome imagem, que eu dei imagem 1. E quando eu venho aqui no arquivo, na parte superior, em File também, na opção Abrir, o Open, na versão em inglês, que pode ser acionado com a tecla Ctrl mais O também, eu vou escolher no meu computador uma imagem para adicionar diretamente. Clico nessa imagem, e vai me perguntar se eu quero deixar como ela está, se eu quero atribuir algum RGB, alguma coisa assim, vou deixar como está e vou dar um OK aqui, para que minha imagem veio para a minha área. E agora eu tenho aqui, na verdade, 2 áreas de trabalho. A primeira daquela camada que eu fiz inicialmente para trabalhar imagens, e a segunda de uma própria fotografia que eu coloquei diretamente. E cada uma dessas guias trabalham com o seu painel de camadas independentemente. Se eu quiser clicar com essa imagem aqui, vou trabalhar com o painel de camadas. Repare que ela está aqui bloqueada. Posso clicar 2 vezes para desbloquear e desbloqueio o uso da minha imagem aqui no painel. Vou mostrar para vocês que há a possibilidade de nós alterarmos a visualização dos nossos painéis, principalmente as docs aqui que nós vamos trabalhar junto à fotografia. Eu tenho aqui nessa caixinha que fica no canto superior direito, repare que eu estou com a opção Essenciais. Para quem tem a versão em inglês, deve estar com Essentials. Tá? Quando eu clico nessa caixinha, eu vou ter outras opções aqui que eu posso clicar com o botão esquerdo e aí eu alterno a informação do meu painel, a visualização dele e coloco outros painéis aqui disponíveis para ser trabalhado com esse tipo padrão aqui que eu selecionei, nesse caso aqui, fotografia. Tá? Se eu voltar para o Essentials,
eu volto àquele painel básico que nós tínhamos anteriormente. Vocês estão vendo que a interface que eu estou trabalhando é uma interface meio escurecida. Eu tenho como alterar isso. Eu posso digitar a tecla Ctrl mais K, tecla de atalho. Eu abro o painel de preferências com Ctrl mais K. E repare que eu tenho aqui a opção Interface. Está vendo que eu tenho aqui temas coloridos? Eu posso clicar em cada um desses e ir alterando o plano de fundo da minha área de trabalho. Vou deixá-la aqui numa forma mais clara. Vou dar um OK. E aí vocês têm uma outra forma de eu visualizar o meu painel aqui na área principal. Bem, só isso aí, a apresentação da interface. Vamos ver a partir dos próximos tutoriais o uso já de cada ferramenta. Até a próxima.